Olá, feliz ano novo para você que está aqui. Esse é o primeiro vídeo de 2025. E assim, o que me traz aqui é algo muito sério, muito importante para os dias atuais, que é sobre o discernimento espiritual. Discernimento de espírito. O que é isso? Discernimento é a capacidade de compreender situações. Exemplo, a pessoa saber separar o certo do errado, o falso do verdadeiro, isso na vida espiritual, na caminhada cristã, assim no cotidiano cristão. É para isso que serve o discernimento espiritual e discernimento de espírito. Hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube de um irmão que o canal dele é praticamente assim só para julgar os outros, e claro que a gente tem que repreender as pessoas quando elas estão erradas, mas acredito que para você ter um canal no YouTube não precisa você estar denegrindo a imagem do outro, assim, na minha opinião. E nesse canal desse irmão, ele estava falando de duas pastoras, bem conhecidas e tudo. E aí, falando, colocando aquilo que ele pensa, e não vi nada de Bíblia ali, só mesmo essa questão do que ele pensa e julga, e o que as pessoas também falam. Enfim, aí eu tava assistindo aquilo, aí depois de eu ter assistido eu fiquei pensando, nossa, por que eu tô aqui nesse vídeo? Não edifica em nada, só faz uma bagunça medonha na cabeça da gente. A gente fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E esse vídeo não edifica, por que eu tô aqui? Aí depois que eu fiz essa pergunta pra mim, eu percebi a voz do Espírito Santo. Ele foi e falou assim pra mim, por que você tá assistindo? Você poderia fazer algo muito mais relevante, muito melhor, que no caso seria ler a Bíblia, não acha? Aí eu fiquei sem palavras. E eu tô aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Mas eu já reconheço quando o Espírito Santo fala comigo. É como se fosse assim, uma luz que acende assim na minha cabeça. Eu tô tão distraída, às vezes, fazendo qualquer coisa. Às vezes eu tô no caminho e, de repente, desperta assim, não vai por aí, vai pro outro lado. Mas também ele não fala por que é, ele só diz que vai pro outro lado. Aí eu vou, pego e vou pelo outro caminho, porque eu sei que o Espírito Santo também nos guia, claro. E aí eu tô aprendendo a ouvir a voz dele, mas quando ele fala forte, eu percebo que é ele. E aí depois disso, eu fiquei calada. Depois que ele falou, eu fiquei calada, porque eu fiquei assim, né? Nossa, Senhor. Depois de um tempo foi que eu fui falar, nossa, Senhor, por que eu sabia que era errado, sabia que eu poderia me confundir, sabia que não ia me edificar em nada, e mesmo assim, eu fui e cliquei no vídeo pra assistir. Por que eu fiz isso? Eu fiquei me questionando. Aí depois de eu ter me questionado muito, eu fiquei naquela guerra. Fiquei aquela guerra na mente, que o inimigo aproveita esses momentos de brecha que a gente dá para poder entrar e fazer a festa. Ele quer confundir a sua mente, tá? Ele fica falando várias coisas ao mesmo tempo. Tá vendo como o evangelho não é isso? Tá vendo como isso e isso não faz sentido? Tá vendo como blá 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 blá? Aí ele começa a falar. Aí depois o Espírito Santo veio de novo e começou a falar outra vez. Aí depois eu percebi o Espírito Santo falando outra coisa no meu espírito. A impressão que eu tive foi muito forte dele falando o seguinte. Viviane, existe espíritos e espírito. E aí eu fiquei pensando, Senhor, como é que é isso? Eu me perguntando na minha mente pra ele, sabe? A conversa só entre eu e ele em espírito. E aí ele foi e me direcionou pra mim estudar um pouco mais sobre isso. Aí eu peguei, fui estudar e me aprofundei também na Bíblia, né? Fui pesquisar e aí descobri, né? Vim trazer à memória um assunto que eu já tinha estudado, já tinha percebido, já tinha ouvido falar, mas que recentemente eu não estava lembrando desse assunto, que é o discernimento de espíritos. Aí foi aonde eu fui estudar e aí ele foi refrescando a minha mente com esse estudo e principalmente com a palavra de Deus. O Senhor, ele vai falar muito, muito através da Bíblia. Bíblia. Não tem outra opção. Aí, enquanto eu estudava, o Espírito Santo estava falando, ministrando no meu coração, que tem espíritos
e o Espírito, que no caso é o Espírito Santo e os outros espíritos que estão atuando. Estão atuando nas pessoas que fingem ser crentes, que tem muitos cristãos, tem muitos pastores, tem muitas pessoas, assim, em modo geral, que se dizem cristãos, né? Que, na verdade, estão atuando por meio de outros espíritos, espíritos malignos, não é o Espírito de Deus. E aí é nessa questão que a gente tem que ter o discernimento. Foi aí que o Senhor falou isso pra mim. É nesse momento que entra o discernimento de espíritos. Porque muitas vezes tem canais no YouTube, tem livros, tem músicas, tem pessoas que fingem ser irmãos, pastores, apóstolos, sei lá, não sei mais lá o que, e que dizem que são crentes, mas na verdade essas pessoas não são. Aí são tão bonitinhos, falam tão assim, manso, mas se você não tiver o discernimento de espírito, você cai na palhaçada deles, sabe? E aí eu percebi isso. Aí eu, é isso, Senhor, é isso. Então é exatamente isso que pode estar acontecendo exatamente nesse canal aqui, que eu tava vendo, e aí eu senti uma falta de paz tão grande, uma confusão na minha mente, aquele embaralhado todo, sabe? Aí o Senhor me despertou para isso. E infelizmente também nas igrejas acontece aquela questão de uma pessoa tá gritando muito e aí tá lá aleluiada, caindo no manto e não sei o que, e aí você jura que é o Espírito Santo, mas muitas vezes não é o Espírito Santo, tá? Nem sempre é o Espírito Santo. Pode ser o quê? Pode ser a dor que a pessoa tá sentindo da vida, assim, em modo geral, a dor do sofrimento dela atual ou do passado, ou pode ser ela tá extasiada com a presença de Deus, que isso é bom, pode ser também. Ela tá tendo um contato ali com a presença de Deus, e aí, como ela é ser humano, como a pessoa é ser humana, a gente é ser humano, e aí a gente não aguenta, e cada um tem uma forma de lidar com a glória de Deus. E aí pode ser isso também. Ou pode ser opressão maligna, ou pode ser demônio. E por isso que é tão importante ter o discernimento de espíritos, porque existe o Espírito Santo e existe os espíritos espalhados por aí fazendo o que eles querem, confundindo a mente de quem não lê a Bíblia. Como discernir os espíritos baseado na palavra de Deus? Essa é a melhor parte do vídeo. Então fica aqui que eu vou ler 1 João 4, do 1 ao 16. Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, com E minúsculo, que não é esse espírito não é o Espírito de Deus, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Ou seja, tem muitas pessoas por aí que estão ensinando e que se mostram ser de Deus, fazem oração, dão profecias, mas essas pessoas não estão dirigidas pelo Espírito Santo, estão dirigidas por outros espíritos, que existem muitos, isso dá um vídeo também. Agora, como reconhecer que uma pessoa vem de Deus, que o Espírito que está atuando ali nela é de Deus ou não? Como reconhecer isso? Tá aqui no verso 2. Vamos lá. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, que é o Espírito com E maiúsculo, deste modo, 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ou seja, a mensagem central desse pregador, desse missionário, dessa pessoa que se diz cristão, deve ser Cristo, Jesus. Que Jesus veio em carne, ele habitou aqui, ele estava aqui na terra, viveu aqui, morreu e ressuscitou. E esse pregador, essa pessoa sempre vai falar sobre Jesus, Jesus e arrependimento. Então, dessa maneira, a gente vai saber quem é que está com o Espírito Santo e quem é que está com os espíritos. Verso 3. Mas todo espírito com E minúsculo que não confessa Jesus
não procede de Deus. Ou seja, todas essas pessoas que não reconhecem o sacrifício de Jesus, não reconhecem Jesus, essas pessoas não procedem de Deus. Ou seja, toda pessoa que quer ganhar pix por meio de oração, toda pessoa que quer dar profetada, quer ser reconhecido, essa pessoa pode prestar atenção que ela não fala muito sobre arrependimento, sobre salvação, sobre purificação, sobre santidade. Ela não vai falar sobre isso. Então, o verso 3 de novo, vamos lá recapitular. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está atuando nas igrejas. Tem muitas igrejas que já tem esse espírito atuante. Tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que estão no Instagram, tem muitas pessoas que estão no YouTube, tem muitos pastores, tem muitos mestres, tem muitos missionários, profetisas, profetas, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que estão com esse espírito aqui atuante neles, certo? É o espírito do anticristo, que é um espírito enganador, um espírito que gosta de atenção, um espírito que hipnotiza as pessoas, ou seja, esse espírito, ele trabalha diretamente na mente, nas emoções. Então, vamos tomar cuidado com isso, certo? Vamos ficar cientes. Vamos andar ali lado a lado com o Espírito Santo, para ele nos ensinar sobre isso. Olha o que o 4 vai dizer, o que o verso 4 vai dizer. Diretamente para aquelas pessoas que reconhecem a glória de Deus, querem a santidade de Deus, amam a presença de Deus. Olha o que o verso 4 vai dizer. Filhinhos, é assim que os filhos de Deus são chamados. Aqueles que verdadeiramente querem se arrepender todos os dias, porque o arrependimento é diário. Todo dia eu preciso de arrependimento, todo santo dia. Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram quem? Os espíritos. Os espíritos atuantes. A gente está vencendo eles a cada dia. Porque aquele que está em vocês, aquele maior que está em vocês, ou seja, nos filhos de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito Santo é muito maior do que esses espíritos aí que estão enganando através de pastores, de mestres, de pessoas que se dizem cristãos, certo? O Espírito Santo é muito maior. E ele quer nos ajudar a reconhecer isso. Ele quer nos ajudar a caminhar com ele. Verso 5, falando deles novamente. Vamos lá. Eles vêm do mundo. Eles quem? Os enganadores. Os espíritos enganadores. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo. O que falam vem do mundo. Certo? E o mundo os ouve. Por isso que eu digo que o espírito de anticristo, ele hipnotiza as pessoas. Ele fala sobre bênçãos, sobre prosperidade, dinheiro, sucesso. Não, porque você não pode sofrer, porque você é isso e aquilo, você é especial demais, você não pode sofrer e tudo isso, sabe? E enfim, no verso 5, né, de novo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Agora vamos para o 6. Nós, os filhos de Deus, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Ou seja, tem muitas pessoas que podem ver um vídeo como esse e criticar e tacar pedras, mas não tem problema. Porque quem é que vai reconhecer esse vídeo aqui? Quem é que vai reconhecer essa verdade? Vamos lá de novo para o 6. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Todos aqueles que conhecem a Deus vão me ouvir ou vão ouvir essas pessoas que estão propagando essa mesma coisa que eu estou falando aqui.
Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito Santo. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. É dessa maneira que a gente conhece. É a Bíblia purinha, não tem nada aqui de opinião minha, certo? Só é a Bíblia, ó. Bíblia pura. Então esse é o vídeo que eu precisava trazer hoje pra cá. E assim, eu peço pra você que se você tiver alguma experiência sobre isso, se conhece alguém que passa por isso, que tem esse dom de discernimento de espírito, se essa pessoa tem alguma experiência, você possa colocar nos comentários para que a gente possa estar discutindo, falando mais sobre isso. Peço também que você deixe um like para que assim esse vídeo venha chegar para mais pessoas e assim o reino de Deus venha estar expandindo, certo? Muito obrigada por estar aqui até o final e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!